Isso mesmo, já está aqui com a gente a terapeuta, especialista em saúde mental e emocional, analista comportamental, que é pós-graduada em neurociências, Cíntia Faria, que vai bater um papo com a gente no programa Viver Goiás dessa semana, né, Léo? É isso aí, Cíntia Faria foi homenageada no ano passado com o prêmio Mulheres Empreendedoras, é uma especialista nessa área, é um prazer estar recebendo, doutora, seja muito bem-vinda aqui no programa Viver Goiás. O prazer é todo meu estar aqui com vocês mais uma vez, vocês que estão aí sempre na mídia trazendo um conteúdo relevante, e eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E é um assunto que está no momento. Todo mundo está comentando, Léo. Porque antes da gente iniciar essa entrevista, eu quero chamar um vídeo. Um vídeo que é reprodução do Globoplay, da Rede Globo de televisão, que é sobre o BBB 23. Onde o apresentador Tadeu fala de um relacionamento tóxico entre os participantes, que chama Gabriel e Bruna. Eu estou falando dessa forma porque eu não assisto ao Big Brother, então eu tive que pesquisar sobre esse assunto. É um assunto que está no momento e todo mundo comentando. O que é um relacionamento tóxico? Por que existe um relacionamento tóxico? De onde vem isso? Mas antes disso, vamos ver esse vídeo? Gente, o interessante dessas questões de relacionamento tóxico ou qualquer outro tipo de coisa que vira assim, né, doutor, certo, agora tá em voga, na moda falar de relacionamento tóxico, mas que pena que nós precisamos passar por uma situação dessa num programa, né, de TV, para que a gente possa estar abrindo o leque para conversar sobre esse assunto, que é realmente tóxico, né? E é diário, né? Isso Sempre. acontece o tempo todo, é dentro da nossa casa, é na escola, é na faculdade, é em todos os ambientes, está acontecendo em tempo real. E a gente precisa, é igual você falou, precisa de acontecer um episódio em rede nacional para que a gente possa falar sobre esse assunto. Né? E não se engane, gente, porque não é questão só de relacionamento marido e mulher, não, que é tóxico, né? Não. O ato tóxico, o ser tóxico, ele está presente em tudo quanto é situação. Exatamente. E, como se diz, Leonardo, o pessoal olha para isso e sempre coloca culpa no outro, né? E na verdade isso é interno, isso é seu, né? Isso é uma bagagem que a pessoa vem carregando ao longo da vida. E se o ambiente não for tóxico, ela faz ele se tornar. Que pena. Então é um processo. Mas nós somos tóxicos, né? Eu vou falar uma coisa agora que, óbvio que eu sou um brincalhão e a gente muitas das vezes usufrui de uma brincadeira e aquela brincadeirinha que dá uma leve alfinetada, ela pode estar machucando a pessoa de alguma forma. Pode. E aí é onde Isso se torna tóxico também? Isso é se tóxico. torna, vamos supor, a gente está aqui em 3 pessoas, a gente está fazendo aqui, conversando sobre um determinado assunto. Se você começa a contar uma história e essa história começa a me machucar e eu permito que você continue pisando sobre esse assunto, ele se torna tóxico. Agora, se eu consigo estabelecer limites, automaticamente eu me posiciono a esse respeito. Entendi. E aí a gente corta, né, esse prejuízo para ambas as partes. Mas mesmo assim deixa uma sequelinha, né? Assim, olha, a pessoa tentando me alfinetar. Porque tem gente que realmente, você tá numa roda de amigos e do nada começa a dar uma alfinetadinha, a dar uma cutucada, principalmente pós-eleições, que ficou uma sociedade dividida, vamos falar a verdade. Aí tem o A e o B e começam na brincadeira e de repente tá todo mundo se atacando. Ah, porque o ladrão foi eleito, você é ladrão também. E essa brincadeira ela vai criando uma asa e de repente as pessoas podem até se afastar. Acontece os atritos, né? Mas tudo isso é a falta de posicionamento. Eu sempre bato na tecla da falta de posicionamento, porque, por exemplo, eu tô aqui, se a gente for falar de política, você concorda comigo que nós vamos dialogar com muito respeito e com total limite? Sim. Só que a falta disso é que vai trazendo o conflito. A falta de limite, a falta de respeito. E isso tudo é uma bagagem que a gente vem trazendo ao longo da vida, não foi? A gente não aprendeu agora isso. Isso vem ao longo da vida. O que acontece é que as pessoas, igual você estava falando antes, não é porque eu aprendi isso que eu tenho que continuar carregando isso a vida toda. Eu nasci assim e você sempre assim. Eu posso reeducar isso, né? Eu só preciso querer. Eu É preciso fácil, doutora. estar Mas isso precisa atento. de um especialista para te ajudar? É bom, é muito interessante você buscar sempre um especialista na área, né? Uma pessoa que estudou, está preparada para ajudar você a reconhecer de fato quem você é, conhecendo os seus limites, conhecendo aquilo que de fato faz parte da sua personalidade, né? E muitas pessoas não sabem nem quem são. Por E isso às vezes, que as pessoas às vezes não querem buscar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, que fala assim, não, eu não tô doido. Por que eu vou buscar um terapeuta? E nós temos essa visão pequena ainda, né? Quando a gente fala, nós é um conjunto geral e tal, que, gente, o terapeuta, ele não é pra gente biruta.
Cara, tanto que é bom. Depois que eu comecei a fazer, eu vejo uma vida completamente diferente. A gente aprender a se conhecer, né? A saber dar uma freada dos nossos limites, o que tá bom, o que tá ruim. Então, gente, não é loucura não, meu povo. Loucura é bem diferente, uma situação bem complicada. Eu sempre digo que quando você escuta uma pessoa dizendo que está fazendo terapia, com psicólogo, ou com terapeuta, ou enfim, está estudando, está aprofundando em autoconhecimento, essa pessoa já reconheceu que na vida a gente precisa evoluir. A gente só está aqui para isso. E aí as pessoas querem ficar paralisadas, repetindo aquela mesma historinha de vida, aquele processo. É verdade. Quando é que o ciclo de amigos vira tóxico? Quando você perde seus limites, seu respeito. Quando perde o respeito, só existe situações degradantes quando perde o respeito. Se houver respeito, né, de ambas as partes, sempre vai ter. Inclusive, falando em respeito, pegando o vídeo lá do Big Brother Brasil, o Tadeu citou lá que certas coisas não se falam nem de brincadeira, porque a Bruna falou que ela seria o homem da relação. E o Gabriel pegou e falou que ia dar cotoveladas na boca dela. Onde que identifica aí que o relacionamento está tóxico, no meio de um bate-papo desse? A agressão, né? A forma da pessoa expressar, e principalmente a humilhação, e a forma dela se submeter a aceitar ouvir isso, né? Porque ela poderia falar assim, não, peraí, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de coisa eu não permito ouvir. Isso não faz parte, né, da minha educação e da minha vivência. Agora, dá pra... Na contextualização ali do Big Brother, eu estava observando também, fui olhar a cena justamente para a gente falar aqui hoje, é visível que os dois ali estão doentes, emocional. Então, quando a gente olha, você pode ver que ele tanto fala de um jeito que ele entona a agressão dentro dele, impondo a agressão dentro dele, e ela, automaticamente, ela ouve e ela fica, assim, aceitando, se submetendo, de fato, né? E o fato dela falar assim, eu quero ser o homem da relação, quer dizer que ela está tentando, de alguma forma, impor alguma coisa? Também. Não precisa ser o homem da relação para impor. Não, na verdade não, né? Não precisa. Você pode ser a esposa, né? Você pode ser a filha. Em todo lugar você consegue impor respeito. Sim, né? o limite. Exatamente. Cíntia, o relacionamento ele vai ficando tão tóxico realmente, que ele acaba levando realmente à agressão? Sim. Na maioria das vezes, né? Eu já atendi casos de pastoras que passaram por relacionamento abusivo, de tal forma que quando ela viu não tinha mais o que fazer, ela já estava apanhando, né? Levando mesmo a agressão física do esposo. Por quê? O relacionamento abusivo é como, eu gosto de trazer uma analogia, quer dizer que é como uma teia. E essa teia ela vai sendo construída e ninguém percebe. Só vai perceber quando ela já está visível. O relacionamento tóxico, né? O relacionamento abusivo é da mesma forma. E olha só, acontece na casa de um pastor, de uma pastora, acontece numa família que todo mundo olha. Sabe aquelas famílias que você olha, é uma família perfeita, ninguém sabe o que tem por trás. Porque na verdade o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, ele é construído igual uma teia, invisível. Ele começa com palavras, ele começa com ofensas, vai para agressões. Quando você começa a perceber as agressões é porque já está num estágio extremo, né? Extremo, que pode ter homicídio, que pode ter diversas situações. O caso do que a gente presencia uma agressão verbal. Como que a gente procede nessas situações? Ao depender da forma... Ou não tem o que fazer nesse sentido? Ao depender da forma da agressão verbal, né? Se for de fato uma agressão que você vê que a pessoa não está conseguindo enxergar aquilo ali, porque quem está dentro de um relacionamento abusivo, quem está sendo abusivo ou está se submetendo a isso, ela não percebe. Lembra da teia? A teia a gente não vê. Quando a gente vê, já foi, a vaca já foi pro brejo. E é desse jeito. Então, quando você vê um conhecido, um amigo ou um colega de trabalho passando, vivenciando isso, é muito importante dialogar. Eu gosto muito do diálogo, né? Sentar com a pessoa e falar, olha, dia tal aconteceu isso, e eu presenciei e eu vi isso. Você já refletiu sobre isso? Mas acaba que você é o ruim da história. Nós temos essa desculpa. Mas sabe, se você não falar na hora, porque o processo é assim, se você for lá na hora e falar, cara, você não tá vendo isso aí, tal, a pessoa tá no calor da emoção, ela tá dentro daquele contexto emocional. Agora, se você chamar a pessoa para tomar um café e falar, olha, eu quero conversar com você sobre esse assunto aqui, o que aconteceu aquele dia, tal, você já parou para observar que você, ou você tá cometendo isso, ou você está se submetendo a aceitar esse tipo de coisa? A pessoa vai olhar. Não tem como não olhar. Se eu falar para você, Breno,
que no dia tal você estava ali e tal, e aconteceu isso. Você já refletiu? Não, Cíntia, eu não refleti, mas a partir de agora eu vou dar uma olhada sobre Vai pensar, né? Vai pensar Aí é o momento que a pessoa vai se tratar, vai buscar ajuda, né? Mas pelo menos você tira isso de você. Você viu e não ficou omisso, né? Naquela situação. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu quero só fazer um comentário referente ao Big Brother. Bom, gente, não é um programa que a gente acompanha, não sei se a senhora acompanha, doutora, mas não é um programa que eu particularmente acompanho, mas você vai... Aquele momento que você dá uma deitadinha que não era nem para estar com a TV ligada, você liga a TV e tal, vai começar a ver aquilo. Ontem teve uma dinâmica de grupo que eu achei extremamente desnecessária, que é um momento em que tinha várias tortas, né? E alguém, eu chamava, vamos supor, nós estávamos lá, eu chamava o Breno, porque eu tinha que falar o que eu achava dele. A pessoa menos confiável na casa. Aí a gente... Não, mas eu acho... É a exposição? Eu acho uma situação... É a exposição, realmente. Fulano, chama, a sua vez, agora você chama a pessoa que você acha menos confiável do grupo tal. Uau. E o porquê? Você chamava, aí eles botavam pra fora, sabe? E falavam, vai que eu não confio em você, porque você é isso. Ali, é um jogo, as pessoas têm que ter essa ciência de ser jogo e que eles estão para disputar alguma coisa. Ali, eles partem para uma questão tão pessoal que denigre, deprecia. Além da pessoa, depois de ter sido humilhada, né, ouviu tudo, ele ainda levava uma tortada na cara. Eu achei, assim, uma questão tão desnecessária. É formatação de exposição mesmo, né? Na verdade, a pessoa que se submete aí para um programa, né, que é, como se diz, exposto, ele já está se submetendo. E não adianta você achar que, eu vou estar ali e eu vou estar completamente racional, fazendo as coisas racional. Nós somos seres emocionais. Nós temos lapsos de racionalidade. Então não adianta a gente querer pensar que a gente consegue conduzir um processo racional o tempo todo, que a gente não consegue. Não dá. A gente fica em torno de mais de 60% do nosso emocional. Então, a gente chuta o balaio. A gente está ali mais de 60% do nosso dia no emocional. Então a pessoa ela vai ser o quê? As programações que ela tem da vida. Então, se ela tem programação de se sacanear ou de sacanear o outro, ela vai expor ali, cara. Não vai ter jeito. Vai ser isso que vai acontecer. Só acho que não tem necessidade disso em rede nacional, mas tudo bem. Mas aí, por exemplo, a pessoa que se submete a entrar num programa que é exposto dessa forma, ele já vai sabendo. Ele já vai. Ele já tem a ciência, ele já assina, inclusive, né, que é uma exposição total. Eu não entraria num sistema desse, porque eu sei que a gente tem demandas. Eu, como terapeuta, muitas pessoas que pensam assim, poxa, a Cíntia é terapeuta, aí não vai ter problema e tal. Como assim? Gente, vamos fazer um programa parecido, só com terapeutas? Interessante. Olha só que legal, a racionalidade dominando. Mas nós vamos aqui pro intervalo, que o povo já tá brigando com nós ali, porque senão nós não conseguimos voltar pro segundo bloco. Então, vamos pro intervalo e voltamos já. Goiás é bom demais. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com a doutora Cíntia Faria, terapeuta, que está conversando com a gente sobre relacionamento tóxico. Esclarecendo muita coisa, sobre né? Questões tóxicas. Não vamos focar só nisso. Gente, eu acho que nós temos que gravar o programa no intervalo. O nosso papo é muito interessante. Já é interessante aqui também, mas é tão interessante porque a gente tira dúvidas. Mas não dá para falar de tudo, né, doutora? Porque aí a gente está falando até um pouquinho da gente também. Não, mas isso é bom, né? O sentido, né, da gente estar aqui já é exatamente, né? Sabia que existe um sistema aqui? A gente já está no sistema. Se a gente aprofundar um pouquinho aqui, a gente começa a responder um processo do outro. Entendeu? E isso que é importante, a gente estar nesse sistema. Eu gosto muito de falar sobre neurosistema, que a gente mistura ali a neurociência junto com o sistema, com o ecossistema que a gente vive. Aí fica a tradução dos porquês. É verdade. Os porquês é muito complicado. Um pouquinho. Doutora, e depois de tudo que a gente viveu aí, uma pandemia, 2 anos, muita gente dentro de casa, pessoas que perderam parentes, amigos, tornou-se mais provável ter um relacionamento tóxico entre casais ou entre até parentes mesmo, entre amigos? Acho que o pessoal está procurando mais a terapia. Como que está isso? Hoje, esse ano que a gente está agora, 2023, é o ano da descoberta, né, do autoconhecimento. E muitas pessoas buscam ajuda por quê? Entrar em colapso. Veja bem, você na pandemia você teve que ficar mais perto das pessoas, você teve que conviver mais no seu relacionamento amoroso, com a sua família, você teve que fazer uma união. E muitas pessoas não estavam preparadas para isso. E virou suportar. Suportar e explodir, né? Porque teve muito homicídios,
Teve muitos suicídios, teve muita coisa. Ah, mas foi a pandemia? Não necessariamente foi a pandemia, foi o histórico daquela pessoa, né? A bagagem daquela pessoa unindo ali aos processos que explodiram e causaram vários processos emocionais. Então, hoje a procura é muito grande por terapia e por desenvolvimento, por autodesenvolvimento, que eu acho que é fantástico isso. Eu ouvi muito de algumas amigas também, que quando o marido estava de férias, ficavam assim, meu Deus do céu, já não dou conta mais desse homem aqui dentro de casa. Né? Então tem essa questão, é porque as pessoas não estão preparadas para essa convivência total? São os padrões. Eu sempre digo que é os padrões. Tem pessoas que estão, tem outras que não, mas os padrões não conseguem se conectar dessa maneira. Por quê? Tem padrões que não aceitam o outro e começa a disfunção familiar. Familiar, de amigos. Ah, você estava acostumado a sair, a ter sua vida ali prazerosa e tal, voltar para casa em determinado horário e tudo, e viver menos, né, nessa... Não tá legal, eu saio. Tá legal, tá tudo bem. Não tá, eu saio. Aí, essa pandemia veio e trouxe essa união obrigatória. E aí essa obrigação não é fácil de cumprir, né? Porque aí você foge daquilo que você estava ali acostumado a viver, da repetição que você estava acostumado. Aí entra... Sabe aquela questão que fica assim, ó? Tem que ficar assim, né? Pra gente estar no equilíbrio. Aí foge do equilíbrio, vem pra cá, explode, não tem jeito. E a gente precisa de ter um momentinho sozinho? Eu particularmente, eu gosto de tirar assim, gosto. 1 hora, 2 horas, ficar quietinho, escutando uma música, ou lendo alguma coisa, ou fazendo absolutamente nada. E eu vejo que isso parece dar uma recarregada na minha bateria. Na verdade, é necessário. Né? Eu falo que 3 vezes ao dia você tem que tirar pelo menos 15 minutos por período, para você ficar com você mesmo. Sentindo como é que está a sua vida, seu corpo, respirando, vivendo o agora, sentindo a textura. Com celular ou sem celular? Sem celular, né? É você com você. E explodir. Porque tem momento que a gente não dá conta, pelo amor de Deus. Gente, eu posso te dar uma opinião? É errado eu falar assim, não pode, eu não quero saber. Não, é ótimo. É perfeito. É seu limite, velho. Eu adoro. É você que se... É seu posicionamento, né? Você ganha quanto por mês? Hã? Quando a pessoa fala assim, você ganha quanto por mês? É mal educado falar assim, é da sua conta? Não, mas com todo carinho, não leva mal. Tem uma música, né, que toca bastante aí nas redes sociais, que é aquela assim, toma conta da sua vida. É justamente porque a falta da autorresponsabilidade faz com que a pessoa seja invasiva. Então, todo o processo de posicionamento de vida, ele está ligado, associado ali com a autorresponsabilidade, né? E aí a autorresponsabilidade entra dentro do não julgar, não criticar, não reclamar, não se vitimizar, não achar culpados. Então, entra tudo dentro desses processos. Quando a pessoa está na fase da não autorresponsabilidade, o que ela faz da vida dela? Ela entra na vida do outro, ela vive a vida do outro, ela terceiriza a vida dela e acaba trazendo os processos repetitivos e chega no momento que traz a explosão, como você falou. E a explosão é tipo, eu tô aqui falando com você e você vai e pega seu dedo e cutuca numa ferida emocional minha e eu, pô, ou vice-versa, entendeu? Pega esse copo e não chega tanto. Não, chega, né? Chega até pior. Tem situações que a pessoa está tão ferida, está tão somatizada as emoções dela, que ela chega num processo que uma pessoa só fala assim, esse fio não é para ficar mais aqui. Automaticamente a pessoa estoura. Relacionamento, principalmente conjugal, acontece muito isso. A pessoa está inflamada ali, chegou, contou uma história, até caso de homicídio. E tem situações graves. Doutora, e tem pessoas também que é assim, olha, acabei de comprar esse relógio. Nossa, eu tenho 5 desses. Ah, o meu celular novo está parcelado em 12 vezes. Ah, é? Meu iPhone é o último. Tá, então tem essas pessoas que vai fazendo assim, que é aquele joguinho da diminuição. Sou melhor que você. Eu sou melhor do que você, eu tenho mais do que você. Nossa, eu fui lá no centro. Ah, você foi de quê? De ônibus? Ah, eu vou no meu carro, então eu vou de Uber, porque não sei o quê. Então, essas questões. Tem muita gente que fala assim, elimina da sua vida, some com essas pessoas da sua vida, mas a gente é apegado a alguma coisa. A gente está preso de alguma forma e não sabe cortar o umbilical que liga aquela pessoa. Ah, ele é assim, mas é legal também. Ah, é assim, mas nós já tomamos tanta junta e tal, e tem hora que o papo fica bacana. Mas aí, a gente alimentando isso, é correto afirmar que ela está fazendo muito mal para a gente? É correto afirmar o seguinte, você só se submete a viver isso, a estar com pessoas que automaticamente diminui você, ou você diminui elas, quando você carrega um padrão, e esse padrão,
Você só sai desse processo quebrando esse padrão. É por isso que eu criei a minha mentoria, a minha imersão presencial, né? Porque as pessoas, elas não tinham muito acesso à terapia. Para buscar a terapia, elas sempre têm aquele preconceito, tipo assim, eu não tô doida, como vocês falaram antes, né? Eu não tô doida, eu não preciso de terapia é pra fraco, né? Aí eu fiz a imersão, que é o quê? É tirar a terapia do consultório e colocar ela no público. Então a gente faz 3 dias de imersão, das 9 da manhã até as 10 horas da noite, são 3 dias seguidos, com muita dinâmica de alto impacto emocional, com muita reeducação mental. Para quê? Para as pessoas quebrar todos esses padrões. E quando vai ter a próxima? Agora, no mês de março, 10, 11 e 12 de março, o nome da imersão é Quebrando Padrões. E aí a gente resolve todas as questões de padrões, de crenças e explica para a pessoa neurocientificamente como a nossa mente funciona, como a gente aprende esses padrões e como a gente reeduca eles, e a partir disso a gente faz todas as dinâmicas de alto impacto emocional na quebra dos padrões. É muito bacana. E quem quiser participar pode entrar em contato através do Instagram? Pode só entrar em contato comigo no @terapeuta Cíntia Faria e mandar um direct, no link na bio também, tá tudo ali. Tá aqui na telinha, gente, só entrar em contato aí. Gente, eu quero fazer uma pergunta para a doutora, que já que nós falamos sobre crença. Quando a crença é refúgio e quando a crença é fuga? Refúgio e fuga? De qual sentido que você fala? Refúgio, estou precisando de um refrigério para a alma, estou desesperado com algum problema, eu vou para lá. O que ao mesmo tempo ela é um refúgio que a gente está fugindo de uma situação. Ela é prejudicial, ela faz bem, é bom ter crença. Crenças todos nós temos. Todos nós temos crenças. Nós vivemos crenças. Né? Eu estar aqui com vocês é uma crença que me atrai a vir. Vocês me convidaram, eu aceitei estar aqui com vocês e tal. Isso aqui é uma crença. Algo em vocês, a gente partilha de uma mesma crença. A gente acredita no mesmo processo, entendeu? Então, a crença é eu acreditar em algo. Então, a gente está sempre acreditando em algo. Então, isso a gente tem para a vida. Agora, tem pessoas que têm crenças de não merecimento. Ou seja, né, tá sempre fazendo algo para se denegrir, para se punir. E a maioria dos relacionamentos abusivos é justamente pela pessoa carregar o quê? Uma culpa. Então ela entra com punição e ela começa então a fazer o quê? A ter a crença do não merecimento. Então, a crença favorável é aquela que te faz bem. A crença negativa é aquela que te leva para o chão. E a crença religiosa, quando ela chega a dominar a sua vida por completo? Eu acho que é negativa, no meu ponto de vista. Sabe por quê? Eu digo que a religião, ela é o freio do mundo, justamente porque nós temos aí várias religiões que ajudam muitas pessoas. Porém, você ser, como se diz, doutrinado, você ser levado a acreditar somente na religião, você está completamente equivocado, né? Que o processo de acreditar é no Criador, não na religião. Então, a espiritualidade, ela é muito mais forte na nossa vida e ela é essencial, uma que é o primeiro pilar da vida. Então é essencial que nós tenhamos ali a nossa espiritualidade aguçada, porém a espiritualidade não é religião. Não é. A religião depende da espiritualidade, agora a espiritualidade não depende da religião. Nós estamos a anos-luz, né, de dominar a nossa espiritualidade. Tá lá, assim, Exato. que a gente vai fazer isso. Doutora, mais uma questão que eu quero falar, assim, que Léo, tá terminando. a última. Doutora, se deixar o Léo vai ficar aqui. Não, vamos fazer um programa de 3 horas aqui, doutora, porque o que acontece? Mas é tanta Não, eu quero coisinha vocês que lá vai na surgindo. imersão, viu? Ah, Já vou avisar vocês. Não, mas eu já vou emergir agora. Na hora. Não perdoo vocês. Em maio, né? Em março. Em março, 10, olha. 11, 12 de março. Bem pertinho do Prêmio Mulheres Empreendedoras. Das 9 da manhã até as 22. É depois É depois. Depois. Então é bom que vocês Finalzinho de março. Já vão estar lá preparados. Vamos divulgar lá também. Com certeza. Porque é muito bom. Sou gorda, feia, eu tenho que contentar com o que eu tenho, porque ninguém vai mais me querer. Eu ouvi isso tem pouquíssimo tempo de uma pessoa e eu achei assim muito dolorido de ouvir. E eu acredito que a senhora também já deve ter lidado com uma situação dessa. Sim. Diante de tal situação, como que eu, um leigo nesse assunto, posso estar colaborando para que essa pessoa se veja de uma forma diferente? Orientar ela a buscar ajuda, primeira coisa, porque a baixa autoestima aí está no nível lá no chão, né, no tapete, que a gente diz, né? E a baixa autoestima, normalmente, ela viveu um processo de humilhação desde a infância. Talvez ela nem sabe o que é isso. Talvez ela estava num ambiente em que ela aprendeu que ela era daquele jeito, que não tinha como mudar. E aí, se ela faz uma reeducação mental, ela sai desse contexto e vai viver a vida dela, né? Ela assume a autorresponsabilidade e vai ter uma vida completamente... Eu falo que uma vida extraordinária é quando você se conhece. Sem se conhecer não tem como. E para você se conhecer, você tem que descortinar os olhos.
abrir alas para o novo chegar, né? Para você ter esse verdade. entendimento. Então é bem bacana isso, essa parte da reeducação. Eu, como se diz, orientaria ela a fazer a imersão Quebrando Padrões. Porque é acessível. É um momento onde você tira para você e você começa a aprender coisas que talvez você nunca aprendeu. Não porque eu vou estar ali ensinando, porque a gente faz um sistema acontecer, entendeu? A gente se conecta, um se conecta com a história do outro e acaba que a história do outro faz sentido para a sua. Aí é um processo que é uma delícia. É uma delícia mesmo viver esse E vai processo. acontecer aonde a imersão? A gente está decidindo, tem 2 lugares, porque a gente aumentou, está dobrando a turma agora, então a gente está decidindo ou vai ser no centro de convenções ou vai ser no Hotel JK. A gente está nesses 2 lugares. Estaremos lá com certeza. Com certeza. Doutora Cíntia Faria, muito obrigado por sua presença aqui no programa Viver Goiás. Tem muitas dúvidas. Gente, nada que tinha aqui pautado foi perguntado. Muitas dúvidas. Nossa, ela tinha que estar aqui com a gente, era todo o programa, né? Eu prometo que da próxima vez eu não estarei presente para não atrapalhar. Não, mas foi excelente, Ó, é eu já isso estou mesmo. precisando de terapia, viu? Que eu já me inferiorizei. É um pouquinho, né? Ah, meu Deus, eu já tô Ah, com você problema. sabia que todo mundo precisa? Sim. Eu faço terapia toda sexta-feira. É Eu sempre fantástico. falo, faço terapia tem anos, são mais de 4 anos que eu faço terapia toda sexta-feira. Por quê? Uma coisa é você tá ali pregando, ajudando pessoas, né, a trabalhar as suas dores. E captando também, né, coisas. Outra coisa são as suas dores sobressaindo em cima desse contexto, né? É, que todo mundo pensa que é psicoterapeuta, assim, já a mulher de ferro, né? Não é bem assim. Nós somos seres humanos, né? Seres humanos. Muito obrigado, doutora Cíntia Muito Faria. bom estar aqui do lado da senhora. E antes da gente terminar esse bloco, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Ainda tem 4 mulheres empreendedoras, tem dicas aí fantásticas com os doutores que sempre dão dicas aqui no programa Viver Goiás. Fiquem ligadinhos, ainda tem falando com o Breno e você ainda vai falar hoje a diferença da Airfry. Muita gente está comprando aquela Airfry, aquela quadradinha, maiorzinha. Novo. Ela funciona ou o modelo antigo que funciona? O Léo vai explicar isso pra gente na cozinha do mas Léo. Vocês vão prestar bastante atenção, gente, que, cara, depois disso eu vou ser processado pela empresa. Doutora Cíntia, mais uma vez, muito obrigado. E antes da gente terminar esse bloco, gostaria que a senhora deixasse um recado para essas pessoas que estão assistindo o programa Viver Goiás hoje e que às vezes está até vivendo um relacionamento tóxico e não sabe. Exatamente. Eu quero agradecer a participação, né, o convite. Maravilha estar aqui com vocês. Que energia bacana que vocês têm. Eu já falo para várias pessoas, olha, gente, o pessoal lá do programa Viver Goiás é galera que top, traz um conteúdo gigante. E o recado que eu quero deixar para todos vocês é justamente, busquem ajuda. Não passe por um processo que está te machucando sem você parar e olhar para a sua vida e falar, poxa, eu preciso de ajuda, eu posso mudar isso. Tudo que acontece na sua vida é aquilo que você pregou, aquilo que você semeou. Então comece a plantar coisas novas. Autoconhecimento é o melhor que você pode fazer para sua vida. Fica essa dica para você. É isso aí. E nós vamos para o intervalo e voltamos já.